Pai, nós reconhecemos a Tua santidade, Senhor, neste lugar. Reconhecemos que não somos nada, Pai, que somos pecadores e carecemos de Ti. Carecemos da Tua graça, Senhor, e da Tua misericórdia estendida sobre nós, Senhor, nessa noite e neste lugar. Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, primeiramente, Senhor, nessa noite. Reconhecendo, Senhor, que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores, que não somos dignos. Pai, nós entendemos que nós não somos dignos, mas nós compreendemos que o Senhor nos amou. E a Tua bondade e o Teu amor manifesto naquela cruz nos alcançou. E somente por isso, Pai, somente por isso nós estamos aqui nesta noite. É pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Pai, aqui neste lugar se reúne um povo, Senhor, que é grato a Ti. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vocês podem tomar teus lugares. Primeiramente, eu quero cumprimentá-los com a paz de Cristo. E quero perguntar se tem alguém que nos visita hoje, que é a primeira vez que está aqui. Tem alguém em nosso meio? Amém. Eu queria te convidar, se você ainda não fez a tua oferta, nós deixamos os gasofilástrios ali atrás, e durante o louvor, durante a adoração e na hora que nós sentimos, a gente vai lá e coloca a nossa oferta e o nosso dízimo, porque nós cremos desta forma. Mas eu quero te convidar, se você ainda não fez, se você quiser fazer a tua oferta de primícias, você fique à vontade, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Pai, nós somos gratos, Pai, pela oferta. Somos gratos, Pai amado, porque nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que temos vem de Ti, Senhor. Pai, muito obrigada. Eu sei que nesses dias tem muitos irmãos que não têm o hábito mais de carregar o dinheiro físico, mas tem nas redes sociais, tem o Pix da igreja. Você pode fazer tua oferta, você pode trazer teu dízimo, porque é assim que nós nos movemos. Nós nos movemos acreditando no princípio do dízimo e no princípio de oferta. Amém. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Se você tiver a tua Bíblia e quiser abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 26. Amém. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Felipe foi e contou a André. E André e Felipe comunicaram o pedido a Jesus. E Jesus lhes respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Deus. E nós cremos, Pai, no poder que há na Tua palavra, Deus.
Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a comunicar, Senhor, para a Tua noiva, para a Tua igreja, aquilo que o Senhor quer. E clamamos para que o Senhor abra o entendimento, Senhor, do Teu povo nesses dias, Deus. Santo Espírito, o Senhor foi o mesmo que direcionou os Teus filhos para escrever a Tua palavra. E o Senhor é o mesmo que nos ensina ainda hoje. Seja conosco, Espírito Santo. Toma o Teu lugar em nosso meio, nos trazendo, Senhor, a revelação da Tua palavra, Pai. Assim nós oramos e cremos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse texto que eu li, se aproximavam os dias da Páscoa. E nesse tempo em Jerusalém se reuniam aqueles que iam adorar o Senhor no templo. E a palavra nos diz que alguns gregos estavam indo. Então, entendemos que estes também queriam saber de Jesus. Talvez eles tivessem ouvido algo. E eles disseram a Felipe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Então Felipe vai a André e eles falam com Jesus. E disseram: olha, tem um pessoal aí que quer ver o Senhor. E Jesus então diz: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus entendeu que estava chegando a hora que naquele dia, naquela Páscoa, ia ser o tempo da crucificação e da glorificação dele. Então Jesus diz assim, ó: se o grão, em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Jesus disse isso porque Jesus, ele veio com um propósito. Jesus veio com um propósito estabelecido pelo Pai. Se nós for olhar lá em Isaías, vai dizer, Isaías 53, que a partir dele ia ter uma colheita muito grande. Muitos frutos viriam, mas para que os muitos frutos viessem, era necessário que ele morresse. Então, quando ele fala aqui, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. E Jesus Cristo morreu e produziu muito fruto. Amém? E no versículo 25, Jesus diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Aí Jesus já deixa de falar nele e começa a falar com os seus discípulos. Começa a falar com aqueles que se tornariam seus discípulos, assim como eu e você nessa noite. Jesus está falando que aquele que ama a sua própria vida, perdê-la. O que é amar a sua própria vida? É colocar ela em primeiro lugar. É tomar decisões baseadas na minha vontade e no meu bem-estar. Preocupações somente com realizações pessoais. Quando eu amo a minha própria vida, eu faço conforme a minha vontade. Eu ando conforme aquilo que eu acho que deve ser. Porque eu amo a minha vida e eu quero ter uma vida boa, agradável, conforme eu entendo que seja o padrão. Mas Jesus, ele diz assim: quem amar, aquele que ama a sua vida, a perderá.
Aquele que vive dessa forma, colocando como se a nossa vida, como se como se nós fôssemos o centro, perdemos. Jesus fala isso. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a preservará para a vida eterna. O que é odiar a própria vida? Parece pesado, né? Eu odiar a minha própria vida. Mas odiar a própria vida é considerá-la menos importante comparado à eternidade. O que é mais importante? A eternidade ou a nossa vida terrena? Porque se eu odeio a minha vida, eu me preocupo com a eternidade. Se eu não me preocupo com a eternidade, certamente eu amo a minha vida terrena. E Jesus, ele fala aqui, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Aquele que coloca a vida aqui, com menos importância que a eternidade, preserva. Entendemos que Jesus, ele falou assim, ó, eu preciso morrer para dar muitos frutos. Mas vocês que são meus discípulos, eu convido vocês para esse lugar. No 26, ele vai dizer assim: se alguém me serve, precisa seguir-me. Jesus diz assim, ó, se você me serve, você tem que me seguir. E se você me segue, você faz o caminho que eu fiz. Em Mateus 16, 24, se você quiser olhar ou se você quiser só ouvir, se você quiser olhar é um pouquinho antes. Mateus 16, 24. Vai nos falar assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Se você deseja seguir-me, tome a sua cruz e me acompanhe. E o caminho de Jesus, irmãos, é um caminho de renúncia. O caminho de Jesus é um caminho de morte. O caminho de Jesus é um caminho de negação. Se quisermos seguir Jesus, nós precisamos viver desta forma. Seguindo Ele, tomando a sua cruz todos os dias e o acompanhando. Atos 20, 24. Se você quiser abrir, ou se não, você pode só me ouvir. Atos 20, 24 vai falar disso. Paulo nos fala disso. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu isso.
E ele disse: olha, eu não tenho a minha vida como valiosa. Eu entrego a minha vida pela causa de Cristo. Se vocês quiserem ir comigo em Apocalipse 12, versículo 11, vai nos falar também sobre isso. Apocalipse 12, 11 vai nos dizer: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Irmãos, face a face com a morte. Esse texto aqui nos fala de morte. Esse texto que eu li de João fala que Jesus, ele morreu, e ele morreu fisicamente. E quando nós falamos em morrer, em perder a vida pela causa de Cristo, isso parece que está tão lá atrás. A gente lembra dos mártires, a gente lembra dos apóstolos, ou a gente pensa nesse texto de Apocalipse. Mas hoje, irmão, neste momento, algum cristão pode estar sendo morto por causa da mesma fé que eu e você professamos. Hoje, irmãos, existem lugares que há perseguição aos cristãos. Hoje, neste momento, existem pessoas que estão face a face com a morte por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo e não negam a sua fé. É para esse lugar que Jesus chama os seus discípulos. Para a morte. E pode ser para a morte física, sim. Talvez você pense assim: eu moro aqui no Brasil, não tenho planos de fazer missão em lugares perseguidos. Isso aí. Só que existe uma coisa chamada martírio, que é morrer pela causa do Evangelho. E eu preciso morrer aqui dentro, para depois estar preparado para morrer fisicamente. Jesus nos chama para morrer para as nossas vontades, para morrer para a nossa vida, para morrer para a nossa vaidade, para morrer para o nosso achismo. Este é o chamado de Jesus Cristo. Porque se eu entender que eu não amo a minha vida, eu estou preparado para morrer pela causa de Cristo. Mas será que nós sabemos como que Jesus andou? Porque lá em 1 João 2,16 vai dizer assim: quem declara que permanece nele deve andar como ele andou. Quanto será que nós sabemos como que ele andou? Como será que o nosso Senhor Jesus Cristo andou o tempo que ele esteve aqui como homem, sujeito às mesmas coisas que eu e você somos sujeitos? Como que ele andou? O nosso Senhor Jesus Cristo andou em submissão e obediência ao Pai. Foi assim que ele andou. Obedecendo ao Pai. Jesus tinha um propósito de glorificar o Pai. E Jesus glorificou o Pai.
E quando nós vamos lá em Filipenses, esse texto eu quero que você abra comigo. Filipenses 2. Nós vamos ler do 5 em diante. Eu vou esperar que todos vocês abram. Você que trouxe a tua Bíblia, você que tem ela. Filipenses 2, do 5 em diante, vai nos dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não o reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Aqui nos mostra que Jesus andou em obediência, andou em mansidão, andou em sujeição, esvaziou-se de si mesmo. Ele não teve a sua opinião, ele não achou ou deixou de achar, ele simplesmente obedeceu. Se humilhou. O nosso Senhor, ele andou assim. Ele humilhou-se a si mesmo. Vindo em forma de homem. Ele desceu para ser como nós. Essa foi a humilhação dele. A palavra diz, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz, a morte física. Talvez eu e você não vamos passar pela morte física por causa do Evangelho, não sei, talvez sim, talvez não, mas o nosso interior, o martírio interno, precisa acontecer na vida de todo aquele que serve o Senhor. Por isso, porque Ele fez tudo isso, porque Ele foi até o final, porque Ele não recuou, porque Ele não desistiu, porque Ele não se acovardou, Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Eu estou lendo o versículo 9. E lhes deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Ele viveu dessa forma, porque Ele cumpriu o propósito, o Pai o exaltou sobremaneira. E no texto que eu li, no 26, disse que aquele que me serve será honrado por meu Pai. Aquele que serve a Cristo, na condição que Ele coloca aqui, será honrado por Deus. Aquele servo fiel, aquele servo que não retrocede,
Aquele servo que decide ir até o fim, por causa da sua fé em Cristo Jesus, será honrado pelo Pai. Nunca teremos a mesma honra que Jesus. Não. Não somos puros como Ele foi puro. Não somos santos como Ele foi santo. Mas seremos honrados pelo Pai. Jesus disse: se alguém me serve, precisa seguir. Se alguém diz que serve a Jesus, é necessário que nós o sigamos pelo caminho que Ele andou, na forma que Ele mostrou, do jeito que Ele foi. Jesus é o padrão. Nós, como discípulos de Cristo, temos um único lugar para olhar, e é para Ele. Não devemos olhar para outro lugar. Por mais lindo, maravilhoso e bom que seja, o nosso olhar precisa estar no Cristo. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele fala no versículo 26. E onde eu estou, o meu servo também estará. Nesse momento, Jesus, Ele está dizendo assim, Ele não está prometendo uma saída para o nosso sofrimento. Ele não está dizendo que nós não vamos sofrer. O que Jesus está dizendo é que a experiência que estava para cair sobre Ele lá na cruz, poderia sim cair sobre seus discípulos. E se nós olharmos a história, muitos foram mortos. Muitos. E é isso que Jesus disse. O que vem sobre mim pode sim vir sobre os meus discípulos. Mas aquilo que vai acontecer na minha glorificação, também vai acontecer com os meus discípulos. Por isso que Ele nos orienta a olharmos um pouco mais para o alto. Olharmos um pouco mais além. E muitas vezes nós nos deparamos olhando muito para as coisas terrenas. Eu quero que você coloque toda a tua atenção num texto que eu vou ler agora. Será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em tua imaginação. Avalie o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder. Mas permita-me a sussurrar em seus ouvidos: que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Charles Spurgeon. Que nesta noite o Senhor
nos traga o entendimento real do Evangelho. O pessoal do louvor pode vir. Se eu falar qualquer coisa a mais aqui, irmãos, passa daquilo que o Senhor colocou no meu entendimento. Mas que a graça e o poder do Espírito, nestas noites de primícias, nestas noites de renovo, renove o nosso entendimento acerca do Evangelho, acerca da palavra, acerca daquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Existe uma proposta para aqueles que servem o Senhor. Se coloque de pé. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, ó Deus. Sabemos que a Tua palavra por si só, ela é suficiente, Deus. Mas que o Teu Espírito, Senhor, nessa noite, possa nos constranger, Senhor. Possa nos renovar, Senhor. Possa abrir os nossos olhos, Pai amado, para o Teu Evangelho. Pai, nós oramos como igreja, Senhor, para que as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor. Para que nós venhamos ver, Senhor, e compreender a Tua palavra. O salmista diz que desvenda os meus olhos para que eu possa ver as Tuas maravilhas. Existem maravilhas na Tua palavra. Existem promessas para nós, eternas, Pai. E como os Teus discípulos, Pai, como aqueles que declaram que servem a Cristo, nesta noite, Deus, nós queremos, Deus, nos desvencilhar de tudo aquilo, Pai amado, que é falso. Tudo aquilo, Pai amado, que é contrário à verdade da Tua palavra e à verdade do Teu Evangelho, Deus. O Teu Evangelho é este, que nos pede para negar a nós mesmos, que nos pede para morrer para nós mesmos, para que a vida possa frutificar, Deus. Jesus se entregou, como um grão de trigo, Ele caiu na terra, para que muitos frutos viessem. Deus, que pelo Teu Espírito, Deus, nesses dias nós venhamos a morrer para nós mesmos, para que a vida apareça, Senhor, para que venha o fruto, Senhor, para que frutifique, Deus. O Senhor conhece a cada um dos Teus filhos que está aqui. O Senhor conhece cada área, Senhor, que nós ainda resistimos, Deus. Mas nós oramos como igreja, Deus, que até o final dessas primícias, Deus, nós possamos sim morrer para nós mesmos, para que o Teu Evangelho flua através das nossas vidas. Deus, Passo Fundo precisa de vida, Marau precisa de vida, cidades ao redor precisam de vida. Que nós possamos ser estes que decidem a morrer pela Tua causa. Que nós sejamos esses que vamos nos dispor ao martírio, para que o Teu nome seja glorificado.
Jesus, muito obrigada pelo teu ensinamento nesta noite. Muito obrigado, Jesus, pelo maná que veio do céu para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque saímos daqui renovados, Pai, entendendo como foi, Senhor, que o Senhor propôs aos seus discípulos. Em nenhum momento o Senhor prometeu carros, casas, conquistas, dinheiro. Não. O Senhor prometeu preservar a nossa vida para a eternidade. Vivifica essa promessa no nosso interior nesses dias. Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, e somos gratos a ti. Amém. Pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia. Amém. Eu não sabia a palavra que a dona Janete ia trazer, mas foi incumbido a mim hoje fazer a ceia, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi a respeito disso mesmo também. O Senhor falou comigo que hoje é dia 5, né? E desse ano de 2022, e nós temos então, nesse momento, exatamente 360 oportunidades nesse ano de mostrar Cristo através das nossas vidas. Amém? Tem se falado muito isso, né? A respeito dos dias que a gente vive, desfruta. E o Senhor falou comigo a respeito disso, daquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem representado com as nossas vidas. Porque muito mais do que palavras, muito mais do que assim, que a gente possa falar algo para alguém, é aquilo que nós vivemos, aquilo que ela enxerga em nós. E eu queria ler uma palavra com vocês que está em Eclesiastes 12, 6 e 7. Quem quiser abre, mas é bem conhecida. Que ela fala assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despadece o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como que os deu. Amém? Ele fala, e essa palavra já foi ministrada muitas vezes, todo mundo conhece, principalmente na parte que fala sobre o fio de prata, né? O fio de prata, ele representa a conexão que nós temos de nós ao Senhor nas regiões celestiais, através do Espírito Santo. E esse fio de prata é como se fosse um cordão umbilical da mãe, que nutre o seu filho para aquilo que ele precisa, né? Dá o necessário para que ele se alimente, para ele que consiga se desenvolver, até que ele possa andar de uma forma mais independente. E esse fio de prata, na verdade, ele remete mais a uma idade mais madura, uma idade que a gente já está
com um alimento mais sólido, vamos chamar assim, né? E o copo de ouro representa a juventude, né? Aquilo que a gente tem de vigor. Mas o que me chama a atenção, e a pergunta que o Senhor falou comigo a respeito desses 300 oportunidades, é o que nesses dias é mais importante para nós. O que tem maior valor na sua vida hoje? O que mais tem de valioso que você carrega hoje, que você diz, não, isso é precioso, isso é algo valoroso para mim. E com tudo que você tem, com recurso, com dons, com dádivas, com influência, nós não conseguimos acrescentar apenas um dia de vida para nós. Seja a pessoa mais rica e mais próspera, ou a pessoa mais humilde, mais sem recurso que a gente conhece, ela não consegue acrescentar um dia de vida. Porque o sopro de vida e o tempo que determina, como a dona Jane falou, é o Senhor. Os dias que nós estaremos na terra, as oportunidades que nós temos de multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, os talentos que Ele colocou nas nossas mãos, somente Ele sabe. Talvez nós tenhamos muitos e muitos anos, como a dona Janete falou, de vida ainda, mas talvez a gente não tenha. Somente o Senhor sabe. Mas a grande pergunta é, e quando Ele nos chamar no grande dia, quem nós seremos? Nós seremos aquele que Ele falou, servo bom e fiel. Entra para o meu reino, ceia comigo, está em casa, teu governo está preparado. Ou nós seremos aquele que não multiplicou nada. Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre mordomia. O mordomo é aquele que sabe que ele tem acesso a todas as coisas, mas não é dele. Um dia ele vai prestar conta para o seu Senhor. Amém? Medite sobre isso, sobre essa palavra. Não perca as oportunidades que o Senhor deixa na sua vida. Hoje ainda tem um tempinho para terminar o dia. Talvez o Senhor quer que você manifeste ainda algo hoje, que você destrave em alguma área ainda hoje, que você libere alguma coisa ainda hoje. Não é por acaso que você está neste lugar, não é por acaso que você ainda tem o sopro de vida. Não dependa das outras pessoas, não dependa de uma palavra, de um pastor, não dependa de alguém somente orando por você. Libere aquilo que está dentro de você. Deixe o Senhor usar tudo isso que Ele falou, os talentos, os dons, tudo que Ele colocou dentro de você, que nem você mesmo sabe. Ainda hoje, nas oportunidades desse ano, todos os dias, não se diminua, não pense que você é menor ou maior por estar numa plataforma ou fora da plataforma. Deixe o Senhor te usar. Amém? Vamos ministrar ceia então. E em João 6, 53, 57, fala que Jesus diz assim: em verdade digo em verdade, se vocês comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Todo aquele que come da carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei o último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim é aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Amém? Vamos servir a ceia. Acho que todos já serviram. E dessa forma eu creio que nós venhamos resgatar isso que o Senhor deixou. A ceia dele é alimento para nosso espírito. É aquilo que dá vigor, aquilo que dá sentido. E só vai dar sentido se nós viver isso que nós falamos no final. Esse alimento é por causa dele.
para que nós venhamos viver os planos que Ele tem a nosso respeito. Amém? Levante o pão. Pai, nós te agradecemos pelo teu corpo, Senhor, pelo aquilo que Tu fez por nós, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, declaramos, Senhor, que nós somos um contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser a imagem, os representantes de Cristo, Senhor, nessa época. Nós tomamos parte contigo nesse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo preço alto que foi pago. Coma do pão. Da mesma forma, Senhor, nós declaramos que o Seu sangue venha correr nas nossas veias, Senhor. Que o Teu sopro de vida nos conecte ao Pai. Que o caminho que nos conecta, Senhor, que o fio de prata que nos conecta ao Teu reino, nós concordamos e ligamos isso nessa noite, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar conectados contigo, Senhor, lavados, Senhor. Que nós possamos ter vida, Pai, através do Teu sangue. Toma dos... Aleluia! Glorifique o nome dEle. Ele é santo, 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 santo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. O cheiro de jardim é assim, meu irmão. Há um tempo atrás eu vi um filme chamado Desafiando Gigantes. E tem um dado momento então que um empresário ali, que vivia uma situação de hostilidade com o seu filho, o filho então resolve ir até ele, e em um dado momento ele pede perdão então ali. E aí existia um outro homem naquele ambiente e ele disse: eu daria meu braço esquerdo para ver o meu filho fazendo isso comigo. Esse é meu primogênito, a primeira vez que subiu aqui ministrar ceia. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. E ruja o leão. A estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar.
Aleluia. Nós podemos construir uma história. O Jefferson ministrou a ceia aqui, mas ele serve ao Senhor desde que nós começamos a servir. Ele me acompanha. E se nós acompanharmos a Jesus, nós vamos ver grandes coisas em nossa vida. Aleluia. Não somente a nós, mas a nossa geração sendo alcançada. Eita! Oh! Nós temos visto aqui nas madrugadas o Senhor se manifestando, levando a gente em lugares muito altos. Meu Deus, os turnos têm sido tremendos esse ano, irmão. Têm sido violentos. Muita gente está aqui nas madrugadas, está muita gente aqui rompendo com as suas vidas, buscando o Senhor. Fervorosamente nós temos visto os movimentos do Senhor. É como se o Senhor estivesse liberando uma espada na mão de cada um, para que pudesse encontrar as adversidades de frente, como um soldado arregimentado. Meu filho mais novo deve estar vendo isso. Ele está servindo ao exército. Falta 10 dias para ele voltar. Aleluia. Eita, ele serve aqui nessa casa. Eu estou muito feliz de poder ver o que Jesus está fazendo em nosso meio. Eu estou celebrando, irmão. Amanhã vai estar conosco o pastor César Prates. Amanhã e sexta-feira. Pastor César, ele ganhou notícia no mundo através do futebol. Ele fala para nós que o futebol é um pretexto de Deus para que ele pudesse falar do nome do Senhor. Eu achei muito engraçado, né? Porque o Cafu veio fardado. E eu disse para ele: amanhã, irmão, que ele deveria vir fardado com o nosso time do coração. E ele andou pelo mundo inteiro e transformou da sua vida um estandarte. É um querido, é um irmão, é um amigo. Frequenta a nossa casa já há um bom tempo, há bastante tempo. Nós temos uma aliança de espírito. E vocês vão ver algo poderoso aqui, amém, irmão? Então traga alguém aí que está com a vida travada. Alguém que está bem ruim. Diga para ele: ei, o meu Redentor vive. Existe um povo lá num beco sem saída, que antes era uma voz, agora o caminho já está nele. Chama ele para a mesa. Diga para ele que o meu Redentor vive. Diga para ele: o meu Redentor vive. Aleluia. Nós vamos ver esse teto baixar e nós subir para cima do teto. Aleluia. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça